Os mistérios do tarô de Marselha. O tarô está inserido no grande manancial de artes divinatórias, presentes nos 4 cantos do mundo, desde os tempos primitivos. Trata-se, segundo alguns, de uma alquimia entre os milenares jogos de cartas chineses e indianos. Os terafins, usados pelos antigos povos semitas para a adivinhação. Personagens europeus da Idade Média. O artista Mambembe, o Papa, a Imperatriz. Além de imagens arquetípicas e memoriais. A estrela, a lua, o sol. A primeira impressão do tarô ocorreu na Itália, em 1392. Daí a origem do nome, taroccio, que em italiano antigo significava tolo. Compõe-se, em sua versão completa, de um baralho com 78 cartas, 56 arcanos menores e 22 arcanos maiores. O tarô de Marselha é considerado por muitos como a versão mais próxima às origens do tarô, e foi impresso em 1760 por Nicolas Conver. Neste trabalho, utilizaremos o CBD Tarô de Marseille, conforme restauração capitaneada por Yoav Ben-Dov. Inicialmente serão apresentados apenas os arcanos maiores, os mais utilizados na leitura das cartas do tarô. Simbologias do tarô. Em termos esotéricos, o tarô representa o caminho da iniciação, a evolução em busca da sabedoria. Pelas suas imagens arquetípicas, que constituem o inconsciente coletivo, o tarô foi associado por Jung às batalhas do ser humano durante a existência. A via solar, do mago. Primeira carta. A força. 11ª carta. As relações com as outras pessoas, nas searas externas da vida, familiar, profissional e amorosa. E a via lunar, do enforcado. 12ª carta. Ao louco, sem número, ou zero, ou 22ª carta. Os conflitos internos, em busca da individuação e do despertar da consciência. A alternância entre figuras femininas, masculinas e andrógenas indica que é apenas por meio do equilíbrio interior entre ânimos e ânima, entre o divino masculino e o divino feminino, que podemos alcançar a plenitude do ser. A presença de animais, símbolos institucionais, astros, situações relacionais, representações mentais, insinua que o caminho do autoconhecimento requer o despertar e a ativação das esferas corporais, mentais, inclusive e principalmente do inconsciente, e espirituais da existência. Segundo Eliphas Levi. O tarô é uma obra monumental e singular, simples e forte como a arquitetura das pirâmides, consequentemente durável como elas. Livro que resume todas as ciências e cujas combinações infinitas podem resolver todos os problemas. Livro que fala, fazendo pensar, talvez a obra-prima do pensamento humano e certamente uma das coisas mais belas legadas pela antiguidade. A leitura das cartas do tarô. Recomenda-se um ambiente tranquilo, com cristais, fontes de água, vasos de flores em cores que remetam à iluminação, como o amarelo, e algum objeto na cor lilás, a cor da espiritualidade. Pode-se acender uma vela, preferencialmente em um candelabro e com fósforo, passando ambas as mãos sobre a chama, para purificar o corpo e a mente com a energia do fogo. O intérprete e o consulente nessa ordem embaralham o tarô. Muitas escolas místicas sugerem dispor as 22 cartas dos arcanos maiores com a face para baixo, em forma de círculo, e o consulente retira 3 delas para leitura. Neste momento, o consulente deve submergir no processo, mergulhando em seu subconsciente e nas respostas que pretende obter das cartas. A interpretação das cartas do tarô. Tenha uma visão geral das cartas, da esquerda para a direita. Em geral, a carta localizada à esquerda representa o passado, a do centro, o presente, e à direita, o futuro. Mas a posição das cartas também pode significar opções de escolhas ao consulente. Uma carta invertida induz a mudança de rumo ou de perspectiva. A parte superior da carta vincula-se às funções espirituais e mentais. A parte de baixo, às funções inferiores ou corporais. Alguns arcanos maiores apresentam um terceiro nível inferior, associado ao inconsciente. Ter-se-ia, então, numa escala ascendente, o inferno, nossas sombras, a terra, nossos instintos e desejos, e o céu, a espiritualidade e a mentalidade. Para saber a origem e a derivação de uma carta, deve-se buscar a terceira antecedente e a terceira consecutiva. Os arcanos maiores podem ser divididos em ternários, grupos de 3 cartas,
e setenários, grupos de 7 cartas. Nas imagens do tarô, misturam-se conceitos relacionados ao macrocosmo, o universo, e ao microcosmo, o ser humano, as formas e categorias do pensamento. Na ciranda das cartas do tarô, dançam as infinitas possibilidades arquetípicas humanas. Os arquétipos são dinâmicos, e os significados apresentados são indicações. Apenas a comunicação entre os inconscientes do intérprete e do consulente permitirá a conclusão correta. As cartas do tarô, assim como os sonhos, permitem acessar o inconsciente, com a diferença de que estamos despertos, que este mergulho nas camadas mais profundas do seu ser permita que você extraia lições e motivações para todas as questões que a vida lhe apresente. O mago, por conter o número 1, manifesta a diversidade das criações na unidade da divindade. Representa o ser, o espírito, a criação, a atividade, e também a impostura e a mentira. Bateleur é uma palavra do francês antigo que significa mágico, malabarista, charlatão. Em uma mão, ele segura a varinha mágica. E, na mesa, estão os 3 outros símbolos do baralho: o ouro, a espada e a taça, correspondendo aos 4 elementos e pontos cardeais, e indicando, sob o ponto de vista esotérico, o domínio do ser humano sobre o mundo e a responsabilidade pelo seu destino. O chapéu do mago remete a lemniscata, símbolo do infinito, significando a ampla potencialidade da mente humana, o canal para a espiritualidade sem sectarismo ou fanatismo. O portal entre as pernas do mago forma uma mandorla, a figura amendoada obtida por 2 círculos que se cortam, simbolizando a interseção entre o mundo superior, do espírito, e o mundo inferior, da matéria. Pelo seu tamanho diminuto, vê-se que há um longo caminho a percorrer até o despertar da consciência. Essa interpenetração entre as dimensões é reforçada pelos objetos nas mãos do mago. Na mão direita, a vara direcionada ao céu. Na mão esquerda, um denário, moeda da Roma antiga, representando a materialidade. E pelas cores predominantes em sua roupa, azul e vermelho. O mago abre a jornada do iniciado à iluminação. A papisa simboliza o santuário, o conhecimento, a mulher sábia, a mãe, a religião. O livro na mão direita da papisa a associa a Sofia, Atena e Saraswati, deusas da sabedoria, o véu, a Ísis. As 2 imagens juntas significam um convite a acessar os mistérios. O ouro na tiara representa o animus e o logos. O azul de sua faixa, a ânima e a intuição. A alternância de cores sugere a influência da lei do pêndulo na vida humana. E a oscilação entre a luz e as trevas na jornada do aprendiz dos mistérios. Para alguns, representa ainda a primeira e depois violentamente reprimida fase da espiritualidade humana. O culto à Grande Mãe, a qual, olhando para o passado e para o mago em sua jornada, possui o livro dos livros, que contém a sabedoria divina. A imperatriz remete ao verbo, à fertilidade, à geração nas esferas instintivas, mentais e espirituais. O que a carta anterior, a papisa, insinua e oculta, a imperatriz afirma e explicita. A iniciação pode conduzir à elevação espiritual e ao domínio do mundo. As pernas abertas podem indicar sedução e vaidade. O que aparentam ser asas em suas costas, além do emblema da águia dourada em um escudo azul claro, indicam a sublimação da alma. Segura na mão esquerda o globo terrestre e a cruz, signo alquímico do antimônio, representando a evolução e a redenção. Simboliza também os poderes ocultos que, se não utilizados corretamente, podem ser fatais. O imperador representa o portal à iniciação, o poder, a pedra cúbica ou sua base. O vermelho que predomina em suas roupas significa o fogo estimulante, a atividade intensa. A mão esquerda segurando o cinto e as pernas cruzadas indicam contenção. O trono, em forma de cubo dourado em algumas representações, remete ao princípio construtivo e material, e à estabilidade própria do número 4. A cruz no cetro significa iluminação. Enquanto a imperatriz encara o mundo, o imperador volta-se a ela. Ou ao passado, impondo-se com o gesto de elevar o cetro, dando as costas para o futuro, numa atitude quiçá displicente.
o pé esquerdo sustentando-se em uma base azul claro, e o vermelho no canto direito, indicam que é tênue a linha que separa a aparência de poder terreno da queda violenta. Em um sentido positivo, significa magnificência, energia, poder, assertividade e rigor. No sentido negativo, dominação, ausência de autoconfiança e complexo de inferioridade. O Papa simboliza esclarecimento, demonstração, filosofia e dogmatismo. Aparece sentado em um trono entre as duas colunas Jaquim e Boaz, do Templo de Salomão, que simbolizam a intuição e a razão. As luvas com a cruz reforçam a pureza da missão de todo líder espiritual. O cetro termina em tríplice cruz, significando o domínio sobre os mundos físico, psíquico e espiritual, cujas pontas arredondadas dão origem ao setenário, as virtudes necessárias para vencer os 7 pecados capitais: orgulho, sol, preguiça, lua, inveja, Mercúrio, raiva, Marte, luxúria, Vênus, gula, Júpiter e ganância, Saturno. Na imagem aparecem ainda 2 fiéis ajoelhados, um com a mão para cima, indicando atividade ou insurreição, e outro para baixo, representando a passividade e o acolher sem questionar os dogmas religiosos. Em um sentido positivo, simboliza a lei, a moralidade, o dever e a consciência. Finaliza a primeira parte da jornada do iniciado, o encontro com as fontes de conhecimento e poder terrenas e espirituais. O amante significa encadeamento, união, antagonismo, equilíbrio, combinação, dúvida e traição. O número 6 remete a casamento. Relaciona-se à escolha de Hércules entre o vício, passividade, submissão aos instintos e às influências de terceiros, e a virtude, autocontrole, vontade, propósito na vida. Por isso muitos o vinculam ao ígono pitagórico, cujo formato remete a uma trajetória, infância, que se bifurca em 2 caminhos, cuja escolha compete ao jovem e determinará parcialmente o seu destino. A flecha do Cupido indica paixão, seja um novo amor ou o reacender de um antigo. A mira do Cupido na jovem à direita, o lado do futuro, representa que para evoluir, é preciso abrir-se às infinitas possibilidades da existência. Também pode indicar relacionamento poliamoroso. O carro indica a vontade triunfante. O condutor é o enamorado, que dominou suas ambivalências, despertou seu eu superior, integrou sua personalidade e se autogoverna. Empunha, em certas tradições, o globo alado egípcio, que representa a sublimação da matéria e seu movimento, evolução. Os 3 esquadros em seu colete indicam o equilíbrio dos 3 mundos: natural, humano e divino. As figuras nos ombros, à semelhança da lua crescente, indicam a expansão inerente ao trabalho de autoconstrução. Em muitos baralhos de tarô estão impressas as iniciais SM, simbolizando o enxofre e o mercúrio, os elementos da grande obra, a transmutação dos metais em ouro, a busca da pedra filosofal, a elevação espiritual. Os animais que puxam o carro, cujos corpos dirigem-se para direções opostas, representam a eterna escolha que é a vida. Existe um paralelo entre o condutor do carro, que não possui rédeas, e a descrição do ser humano não desperto nos Upanishads indianos, mergulhado no mundo material como uma carruagem desgovernada. Isso significa que a jornada do iniciado ainda não terminou, e que as conquistas materiais advindas da iniciação devem ser vistas como meios para se alcançar objetivos maiores, e não satisfazer o próprio ego. A justiça. 8 é o símbolo da consciência pura, absoluta, do infinito, da mediação entre os mundos espiritual e físico e da comunhão com Deus. Simboliza equilíbrio, atração e repulsão, harmonia, regra de conduta, firmeza, direção, promessa, num sentido negativo, restrição, excesso de minúcia e ameaça. Semelhante à imperatriz, a justiça apresenta-se em atitude frontal e simétrica, simbolizando amplitude de visão e enfrentamento cara a cara. Há quem a associe ao sentimento de culpa. Em termos psíquicos, culpa não é diferente de punição, logo, é preciso perdoar a si mesmo e aos demais, para não adoecer. Tal qual a deusa egípcia Maat, que pesava o coração dos homens no pós-morte com uma pena, segura uma balança, símbolo eterno da organização do caos interno e no mundo.
A espada representa a consequência das ações, a decisão psíquica, a palavra de Deus. Faz parte, junto com a força, a temperança e a prudência, das 4 virtudes cardeais. Na Cabala, os pratos da balança dividem-se em mérito e responsabilidade. Na figura da justiça, a balança pende levemente para o lado do mérito, direito, sob a ótica de quem vê, que representa as boas ações. Se a carta estiver invertida, significa julgamento errado e falso. O eremita representa o bom, a intenção, a sabedoria. O mestre é à procura do discípulo. Para alguns, é a prudência, a 4ª virtude cardinal, não nominada. Carrega uma lanterna parcialmente velada por uma dobra de seu amplo manto, simbolizando ocultação e austeridade. É a luz velada da sabedoria, de Hermes Trismegisto, significando que a iluminação é destinada apenas àqueles que estiverem preparados, sob pena de ofuscar os olhos dos cativos da Matrix. Esse gesto também remete a Diógenes, que buscava, sem sucesso, um homem sábio, honesto e virtuoso em Atenas, para transmitir seus ensinamentos. A escrita do nome em francês, com H, reforça sua associação com Hermes, patrono dos iniciados. Mestre secreto, trabalha no invisível, tanto que a palavra eremita remete a deserto, em grego. As 3 linhas horizontais na testa lembram o vibhuti, típico dos adoradores do deus hindu Shiva, no 3º olho, que abre o canal poderoso e profundo da intuição. No sentido afirmativo, significa tradição, estudo, reserva, trabalho paciente e profundo. No sentido negativo, uma natureza taciturna, pesada, alheia à vida e às vicissitudes da convivência, que na verdade é o objetivo de qualquer caminho de iniciação. Iluminar-se, para iluminar todos a quem encontrar, confortando-os, alegrando-os e amparando-os. A roda da fortuna simboliza as alternâncias do destino, as oscilações, a lei do pêndulo e a sorte. É herdeira de 2 poderosos arquétipos indianos: Samsara, ciclo de nascimentos e mortes, fluxo em que os ignorantes se debatem com satisfação. Representado pela Dharma Chakra, a roda da lei. A roda nos dá a esperança de que, seja qual for o problema que estejamos enfrentando, tudo passa, tudo passará. Expressa o equilíbrio de forças opostas de compressão e expansão. A polaridade. Uma manivela dá movimento à roda impiedosa, que flutua no oceano do caos, representando que nem tudo está sob nosso controle. O símio descendo e o cachorro ascendendo são símbolos das forças construtivas e destrutivas da existência. Toda roda tem um centro, que simboliza o princípio, a paz interior, e a quem devemos voltar após os golpes que a vida nos dá. Na interpretação das cartas, se houver cartas vizinhas à roda, a carta à direita indica um fator de influência ascendente, fazendo a roda girar, enquanto a carta à esquerda significa uma perda de influência. Acima da roda, a alegoria mostra uma esfinge imóvel, alusão ao mistério de todas as coisas e à interpretação dos diferentes. Porta a espada, tal qual a justiça, significando que, sobre o caos aparente, há um equilíbrio imanente. Porque sorte é a sincronia entre preparação e oportunidade. A força simboliza a força de vontade, a pureza moral, o triunfo da inteligência sobre a brutalidade, o poder feminino. Não matar o leão, apenas subjugá-lo, significa que não se deve desprezar o que é inferior, mas sim dominá-lo e usá-lo. É o segredo alquímico da transmutação do que é vil em elevado, a semelhança do chumbo em ouro, do inconsciente em autodomínio e superação. As 6 pontas no chapéu da mulher se assemelham aos 6 dentes da boca do leão, indicando que ela transformou os impulsos em força mental. A forma do chapéu, semelhante ao do mago, indica a lemniscata, símbolo do infinito, da consciência pura, da qual emanamos e que ativamos pelo despertar espiritual. Segundo o antigo método interpretativo, a justiça, o equilíbrio entre as pulsões, conduz à força, à vontade em ação, culminando na temperança, a paz de espírito própria dos luminares. Em um sentido negativo, representa insensibilidade, imprudência e fúria. O enforcado
expressa misticismo, sacrifício, o bode expiatório, abnegação, continência, subversão. Num sentido negativo, o devaneio utópico, o vitimismo, a crença ilusória de que suas ideias são a verdade absoluta. Origina-se do eremita e dá origem ao diabo, segundo a hermenêutica das 3 cartas antecedentes e subsequentes. Em alguns baralhos antigos levava o nome de O Traidor, em menção a Judas Iscariotes, daí sua associação a erros e punições. A disposição de seus braços e pernas forma uma cruz sobre um triângulo, o sinal alquímico da realização da grande obra. Observa-se que a corda parece não o prender. Ele que se sustenta na corda, isso mais a expressão serena do enforcado, e o verde das bases das árvores, que mais se parecem copas, indicam as aparências enganam, e que tudo pode ser uma grande ilusão. Também nos inclina à mudança de perspectiva. Não importa o que nos aconteceu, mas sim como interpretamos os acontecimentos, e o que fazemos a partir daí, porque todo problema pode ser uma oportunidade. Sua posição, de cabeça para baixo, entre 2 montículos, lembra a pose fetal. O ser humano sendo parido pela Mãe Terra. Não à toa, o enforcado inicia a via lunar do tarô. O nascimento de um novo eu, integrado, consciente e iluminado. A morte. Originariamente, a carta 13 do tarô é inominada. Se o nome é o que dá significado às coisas, o inominado representa o que está além da compreensão humana ordinária. Simboliza dominação e força, renascimento, criação e destruição, melancolia e decomposição. A cabeça de uma mulher comum, às proximidades de uma figura da realeza, indica que o fim é igual para todos, não importando as diferenças no mundo material. É preciso matar o ego repleto de traumas, mágoas e crenças limitantes, para ressurgir em um eu superior equilibrado, integrado e livre. Na literatura espiritual hindu, Shiva transforma os seres, destruindo sua forma, seu corpo ou avatar, sem, porém, aniquilar sua essência divina. Na Roma antiga, o memento mori, lembre-se da morte, no desfile triunfal, tinha a finalidade de recordar que mesmo o herói é mortal. Vir logo após o enforcado, que está em posição fetal pré-nascimento, reforça a ideia de que vida e morte são as 2 faces de uma mesma moeda, abrindo e fechando ciclos em um eterno retorno. Remete também a Thanatos, personificação da morte, que para Freud compõe uma pulsão inconsciente que nos conduz a autossabotagens. Esse vínculo com a parcela submersa de nossa personalidade é reforçado pelo solo negro da carta. A direção da figura para a direita, o futuro, reforça a mudança profunda pela qual passa o iniciado em sua jornada. A temperança expressa o movimento universal e incessante de circulação através da formação, regeneração e purificação. É o símbolo da alquimia, a transformação pessoal da matéria bruta, a consciência bombardeada pelos sentidos e eterna escrava dos desejos, para a pedra filosofal, a consciência pura, divina, iluminada. É uma das 4 virtudes cardeais, e foi sintetizada pela frase de Aristóteles: a virtude está no meio, significando o resultado de um trabalho constante de metamorfose espiritual, pela qual o excedente apaixonado é sublimado no potencial psíquico e criativo. A figura lembra um anjo que, pela cabala, não possui sexo. Esse caráter andrógeno, além de outros elementos na figura, como a simetria entre as cores azul e vermelho, representa a conjunctio oppositorum, a conjunção dos opostos, o equilíbrio entre animus e anima. Remete ao deus Indra, senhor da purificação na doutrina hindu. O fluido vital, que a temperança transfere de um para outro jarro, encontra seu paralelo no bóson de Higgs, a partícula de Deus, que teria permitido, por meio de um oceano de partículas subatômicas, que elétrons e quarks adquirissem massa, formando o universo e os seres vivos, como os humanos. Se a carta 13 pode ser associada a Thanatos, a pulsão de morte freudiana, a temperança pode ser vinculada a Eros, a pulsão de vida, seja pelas suas asas, seja por manipular o fluido vital. O diabo. Psicologicamente,
é a síntese das forças desintegradoras da personalidade. Também é associado ao desejo em todas as suas formas, as paixões, as artes mágicas, a desordem e a perversão. Representa a regressão ou estagnação nos instintos em sua forma mais baixa, as extravagâncias e a inconstância. Aparece como Bafomete dos Templários, cabra na cabeça e nas pernas, mulher nos seios e braços. Se a temperança é o anjo que detém o fluido vital, o diabo é o anjo caído, detentor dos dois sexos, portando uma arma que se assemelha a uma mistura entre chicote, espada e foice, colocando-o em uma posição intermediária e dúbia entre a justiça e a morte, e lembrando ao iniciado que ou se domina o oculto, ou se é dominado por ele. Nas cores das cartas estão representados os 4 elementos: água, verde, terra, preto, ar, branco e fogo, amarelo e vermelho, significando que o domínio do diabo é a terra, a emanação divina mais distante da luz infinita. Trata-se de uma representação aproximada da Rainha da Noite babilônica, ou relevo de Burney, de cerca de 1800 AEC. Os pequenos diabos amarrados pelo pescoço e olhando para o órgão sexual do diabo simbolizam a escravidão do ser humano imerso no mundo material aos desejos intermináveis e insaciáveis. Habitação divina, ou a torre fulminada. A cobertura aberta da torre, pelo raio vindo do sol azul claro, representa a expansão de consciência inerente à jornada do iniciado. Em um sentido negativo, expressa alterações, subversões, fraquezas, megalomania, busca de quimeras e dogmatismo estreito. Os tijolos da torre são da cor da pele, para confirmar que é uma construção viva, representação do ser humano. Por ser o quadrado de 4 e uma imagem fálica, muitos associam a torre ao imperador, remetendo a poder e dominação. 2 personagens caem da torre. Disse que um é o rei, outro o arquiteto da torre. Caem incólumes, significando que poderão retomar o coroamento de sua obra. A queda expressa o perigo do excesso de autoconfiança e sua consequência, o orgulho, presentes nos construtores da Torre de Babel. Pode simbolizar, por outro lado, o golpe do destino, que derruba, mas não derrota, aquele que tem a vontade como guia. As circunferências multicoloridas parecem-se com imagens medievais do maná, que alimentou os judeus quando atravessaram o deserto, indicando que a perseverança na fé tem recompensas, e que a providência divina, ora nos arrebenta, ora nos sustenta. A estrela remete a efusões do pensamento, influência moral da ideia nas formas, imortalidade, criação e bênçãos divinas. Os 2 jarros com o fluido vital, o rosto e o cabelo, associam-na à temperança. A ausência de asas e roupas pode indicar uma metamorfose, do espírito puro da temperança, para a matéria, por meio da alma, representada pela estrela. Mas o que a temperança matinha consigo, ainda na preparação alquímica, a estrela compartilha com o ser humano, perdido entre o fanatismo religioso insano e o materialismo que enterrou a parte mais sublime de sua essência, o espírito. Compõe a figura a silhueta da fênix, símbolo do eterno renascimento. Sempre temos a oportunidade de reescrever nossa história. A rosa aberta, representação da imortalidade e do amor. A acácia, que significa segurança, clareza, inocência e pureza. A grande estrela, formada por 2 estrelas, uma amarela e outra vermelha, sobre a mulher, pode ser interpretada como a luz infinita e a primeira emanação. Logo abaixo da estrela maior, e sobre a cabeça da jovem, uma estrela azul pode representar o eu superior, o chakra da coroa indiano, ou a Shekinah hebraica. Nos mistérios alquímicos, o sol é o princípio masculino, a lua é o princípio feminino, e a estrela significa a união mística entre eles. A lua simboliza o ápice do caminho lunar, da intuição, da imaginação, da magia. Num aspecto negativo, refere-se a enganos, fantasia arbitrária, oscilações. Na figura vê-se a sinergia entre o sol e a lua, o racional e o inconsciente, o material e o espiritual, porém com predominância da anima. As cores, nas gotas, simbolizam as funções psíquicas do ser humano. Azul, pensamento. Vermelho, sentimento. Amarelo, intuição. Verde, sensação.
e que uma vida satisfatória requer que trabalhemos todas as nossas esferas, necessidades físicas, mentais e espirituais. No plano místico, a direção das gotas, contrária à gravidade, representa as almas, retornando à fonte criadora. Também remete às qualidades de acolhimento, atração e recepção da feminilidade. O visionário vê as coisas à luz da lua, da intuição, e o vulgo não consegue distinguir o profeta do louco. A lagosta, como o escaravelho egípcio, tem a função de devorar o transitório, o elemento volátil da alquimia, contribuindo para a regeneração moral e física. Os cães são os guardiões que impedem a passagem da lua para o domínio solar, Logos. Já as torres alertam que o domínio da lua é guardado por perigos inquestionáveis, os perigos da alma do homem primitivo, do mundo das aparências e da imaginação desenfreada. O sol representa o ânimos, o pai, a razão. No sentido afirmativo, simboliza glória, espiritualidade e iluminação. Em sentido negativo, vaidade ou idealismo incompatível com a realidade. Os raios alternadamente retos ou flamejantes, dourados e vermelhos, simbolizam a dupla ação calórica e luminosa do Sol. O Sol é a estrela da fixidez imutável. Por isso, revela a realidade das coisas, não seus aspectos inconstantes, como a Lua. O Sol está relacionado a purificações e testes. As provas iniciáticas têm o propósito de tornar transparente a casca opaca dos sentidos, para a compreensão das verdades superiores. Também é o distribuidor das riquezas supremas, simbolizadas pelas gotas de ouro que caem. Como no mito de Zeus e Danaé, sobre o par humano. A cauda e o anel no pescoço das crianças as associam aos 2 diabretes da carta do diabo, significando que, após o despertar para o aspecto sombrio de sua personalidade, o iniciado evoluiu em sua jornada. O juízo final significa, no sentido afirmativo, iluminação, renovação, cura, ressurreição. Num sentido negativo, exaltação e êxtase dionisíaco. A imagem representa a ressurreição do morto no vale de Josafá, pela trombeta do anjo do juízo final. Apocalipse deriva do grego, significando levantar o véu, ou revelação. O Apocalipse, apesar dos terríveis flagelos que prevê a humanidade separada da divindade, transmite uma mensagem final positiva. O renascimento da consciência crística, messiânica, da irmandade final entre os seres humanos no mundo. Esotericamente, a morte equivale ao esquecimento do propósito transcendente do homem. Nesse sentido, a ressurreição pressupõe a ativação de nossa essência espiritual. Isso é reforçado pelas cores dos montes: azul, neste caso, o espírito; verde, renascimento; e bege, a carne. Se o enforcado cumpre a primeira fase do renascimento do iniciado, nota-se na personagem azul, saindo de uma tumba amarela. Seu, vira a luz. A trombeta, da cor do ouro das verdades imutáveis, simboliza a vitória do espírito, significando que os resultados das ações humanas dependem da carga de intuição e sentimento do agente em sua consecução. Simboliza também o sopro divino, a canalização da palavra de Deus para o desperto, sob as bênçãos da Mãe e do Pai espirituais, reverberando a vibração cósmica que leva à iluminação. O mundo representa a ascensão, o domínio, a elevação, o equilíbrio dos opostos. A divisão da série de cartas por ternários e setenários ratifica o valor da carta 21 como síntese. Corresponde ao todo do que se manifesta, isto é, ao mundo espacial, reflexão de uma atividade criativa permanente. A águia, o leão, o anjo e o cavalo, ou boi, representam os 4 elementos: ar, fogo, água e terra. A guirlanda azul simboliza o éter, o 5º elemento, que faz a interseção entre os mundos espiritual e físico, a mandorla. No mago, a mandorla era diminuta, quase imperceptível. No mundo, torna-se imensa, significando que a jovem em seu interior acendeu a iluminação, domina e circula entre as dimensões da existência. Como em praticamente todos os arcanos maiores, ânimos e ânima se apresentam na jovem, pela varinha do mago, na mão esquerda, e pelo que se assemelha a uma concha, na mão direita.
O mundo deixa claro que a finalidade do processo iniciático não é se isolar em meditações e sabedorias. É fato que a iluminação produz efeitos materiais. Grandes mestres que mudaram os rumos da história o comprovam. A ativação das qualidades divinas presentes em nosso DNA espiritual permite alcançar praticamente qualquer objetivo almejado na existência terrena. Porém, a grande obra é transmitir sua luz às demais pessoas, servindo e ajudando. O louco corresponde ao irracional, ao instinto ativo e capaz de sublimação, à impulsividade cega, à inconsciência, à versatilidade, ao foco no presente e ao eterno vir a ser. Para alguns, o despojamento das coisas do mundo o eleva à consciência iluminada. Para outros, sua figura lembra o mago, envelhecido e desiludido, remetendo ao significado da palavra mat, em francês, fosco. Como se o processo de iniciação, ao invés de iluminá-lo, o houvesse chamuscado. Distingue-se pela ausência de numeração ou limite, associando-o ao inconsciente, que não se subordina a tempo ou espaço. As cores variadas de sua roupa indicam as influências múltiplas e incoerentes a que está submetido. Sua perna esquerda, inconsciente, foi mordida por um animal, o que pode significar remorso. Mas a mordida não o impede, antes o empurra para a frente. O cajado do eremita vincula-o à busca, não do outro, mas do si mesmo. E seu único tesouro é o alforge com o que pode ser o fluido vital. De médico e louco, cada um tem um pouco. Melanie Klein descreveu o núcleo psicótico, presente e necessário, a todos os indivíduos ditos normais. Na história, qualquer comportamento humano desviante era tido como loucura. Mas tradições chinesas e judaicas associavam os loucos aos sábios e aos profetas. Quando o normativo e consciente aparece como doente ou perverso, para obter o que é benevolente e salutar, é necessário utilizar o que é perigoso, inconsciente e anormal. Além disso, a racionalidade iluminista, apesar de livrar a humanidade das trevas da intolerância religiosa, sufocou a espiritualidade, deixando o ser humano perdido frente aos abismos e às questões ainda insondáveis da existência. Por isso, talvez seja melhor fazer como o louco, ignorar coisas que estão além de nossa compreensão, esquecer o passado, não se afligir com o futuro, e seguir em frente, experimentando a dádiva que é a vida.